essas crenças que nós temos vão ser prejudiciais para nós. Pequeno pensamento inocente, um comentário, acaba se tornando uma crença que te limita, porque tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que é real na nossa concepção, vem de base disso aqui mesmo, da nossa própria cabeça, da nossa própria ideia de realidade, da nossa própria verdade. Cada um tem uma verdade, cada um tem uma história, a gente sabe muito bem disso. Porém, existem crenças e pensamentos que podem ser germinados, plantados no início, talvez por alguma influência. Não necessariamente pode ser algo que venha originalmente da tua cabeça, mas às vezes só pelo ambiente, pela música, pelos filmes, pelas séries, pelos jogos, por qualquer tipo de entretenimento ou qualquer tipo de situação que a sociedade moderna te coloca hoje em dia. Quantas vezes uma crença limitante fez eu repensar demais algo que eu já tinha certeza e que eu já estava seguindo a minha inspiração, a ponto de eu voltar atrás por começar a sentir uma insegurança que eu mesmo criei e que anteriormente nem existia, nem estava perto da minha linha de raciocínio. Crenças limitantes, elas têm poder, mas crenças em geral têm poder, porque não só de crenças limitantes a gente pode usufruir, né? Só que muitas vezes essas crenças limitantes, elas são implantadas externamente na sua cabeça. É uma ideia que você já pegou em algum lugar, que tu já escutou de alguém, algum pode ser um julgamento, pode ser uma observação, algum pitaco. Isso fica guardado na tua memória, isso vira uma lembrança e a crença faz tu repetir o ciclo todo de volta. E você acaba dando razão àquela pessoa, mas não porque ela tem razão ou porque tem alguém certo ou alguém errado, mas porque tu decidiu acreditar e crer naquilo que aquela pessoa colocou para tu, naquela situação, naquele pré-conceito que ela colocou sobre, independente da situação. E a gente alimenta isso inconscientemente, até mesmo quando a gente se defende. Porque mesmo me defendendo, a defesa vem com base de um pensamento de que eu preciso provar que eu estou errado ou que eu estou certo, ou justificar de alguma maneira a minha pessoa. Sendo que isso nunca foi real, né? A gente pode ser criador da nossa realidade da forma que cada um achar melhor. Não tem regra para isso e nunca ninguém vai colocar uma regra para isso, entende? Se alguém colocar, essa pessoa é meio maluca. A partir do momento que a gente entende que a crença é a base da realidade, é a base da tua criação, do que tu vê, entende como mundo, a partir desse momento a consciência entra. Consciente do que tu decide acreditar, você está consciente do que você decide criar na sua realidade. Ou seja, atrair ou libertar, né? A gente pode limpar pensamentos ruins, crenças limitadoras, e também a gente pode germinar e plantar pensamentos bons, crenças boas, tanto para nós, quanto para nossa família, quanto para nossos amigos, quanto para alguém que talvez você nem conheça, mas sinta que ela tem essas crenças e ela continua plantando, mesmo sabendo que tem algo de errado, que tem algo ruim, que ela sempre está puxando algo para ela de ruim, até mesmo essa crença de que as coisas ruins acontecem comigo e que isso tem que acontecer comigo e por que comigo. Isso é uma crença do ego para explicar o porquê os problemas e a vida é como ela é. Para te dar explicação, porque o protagonista ele tem que ter uma explicação do porquê que ele perdeu a batalha, entende? A gente se coloca num lugar, num pedestal onde o universo tem que se explicar para nós. Porém, nunca foi assim, a vida sempre foi como ela foi, fluindo como a água. E a gente tem que seguir a correnteza, a gente não pode ficar tentando ir contra, porque é a natureza. No final é a nossa essência, no final é a nossa biologia. Todos somos feitos de átomos, de matéria,
porém somos uma espécie que pensa demais. E esse pensar demais, há milênios de anos atrás, nos ajudou, nos salvou da morte, a nossa espécie sobreviver e ter êxito, né? Até hoje. A gente está aqui por conta dessa resiliência e por conta desse pensamento de conseguir prever o futuro, entender padrões, né? A sobrevivência veio daí. Porém, hoje em dia, numa sociedade moderna, onde a gente não é mais caçador-coletor, isso acaba virando uma armadilha na nossa própria mente. Quando você se depara com alguma situação desagradável, algum problema, algum desconforto forte na sua vida, o seu cérebro, ele entende como se fosse uma ameaça a ser contida na hora, e de alguma forma você tem que agir, e isso pode acontecer tanto fisicamente quanto mentalmente. A cabeça não para, você não para, e daí nasce a ansiedade, o turbilhão de emoções e de pensamentos, e você ficar cabeçudo com essas coisas. Isso é tudo uma coisa, voltando atrás, que a tua crença traz à tona. Você acreditar que essas coisas são verdades é dar espaço a esses pensamentos, é dar espaço a essa energia, essa frequência baixa, se alimenta da tua alma, da tua vitalidade, entende? Se alimenta da tua vida. Aos poucos você vai se limitando, vai se colocando cada vez mais numa caixinha, e menor, e menor, e menor, e menor, para tentar se encaixar e dar razão e fazer sentido aquilo que te intitularam ou aquilo que tu acredita que é necessário para estar em tal ambiente, ou estar em tal emprego, ou estar em tal grupo social, ou estar em tal estado mental. É tudo uma armadilha, porque a gente está sempre escolhendo, o qual vai ser a nossa realidade, o que vai ser do nosso futuro, porque quando você tem ódio agora e você tem medo agora, você já está prevendo o seu futuro com ódio e medo, e angústia, e fracasso, e tristeza, e toda a baixa vibração que só quer sugar a tua vida. Mas nem essa energia tem culpa, porque é tu mesmo que coloca ela no teu pensamento, e é tu mesmo que germina ela e deixa ela ganhar força e poder. Pensa na Kurama, do Naruto. O Naruto, ele só conseguiu a ajuda da Kurama de verdade quando ele entendeu ela, a dor dela, e quando ele viu ela e perdoou ela, foi grato a ela, tanto pelas coisas ruins que aconteceram na jornada deles, quanto com as coisas boas. Ele usava um pouco de chakra dela, né? Então, querendo ou não, mesmo quando ela ia contra, ele estava sendo ajudado por ela. Mesmo assim, só depois de muito tempo conseguiu a confiança da Kurama, a lealdade da Kurama, e virou um poder avassalador, né? Mas enfim, é sobre isso. Ele entendeu essa crença limitante que existia dentro dele, e ele procurou entender o porquê, a origem, da onde veio, por que começou a ser germinada essa semente de ódio dentro dele. E ele fez a escolha de não se contentar com a situação em que ele se encontrava. Ele escolheu mudar, ele escolheu entender o lado da Kurama, ele escolheu ter amor, escolheu ter perdão, e sucessivamente os dois se ligaram à paz. Naruto é muito bom, Naruto fala muito sobre isso. Mesmo quando eu assistia inconsciente dessa perspectiva, agora eu consigo ler dessa maneira. Não que o autor tenha feito um anime inteiro de mais de 700 episódios, mais de 700 capítulos, né, para falar sobre crenças limitadoras. Mas talvez tenha feito, eu não sei, não faço ideia. Porém, a gente sempre decide acreditar no que a gente quer. E eu decido acreditar que Naruto se comunica com isso, de certa forma.